em atividades relacionadas com o Supremo. Ele deve viver sozinho no lugar isolado e deve sempre, com todo o cuidado, controlar a sua mente. Ele deve estar livre de desejos e sentimentos de posse. Hare Krishna. Acho que ele está entrando. Bom dia, Prabhu. Bom dia, Prabhu. Bom dia, Hare Krishna. Hare Krishna. Estou entrando aqui pelo... Prabhu, a Somini, ela acabou de fazer a leitura Eu acompanhei aqui os Gotas Védicas. Vou fazer a dissertação aqui, tá? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muito bem, vou ler em sânscrito. Bhagavad Gita 6.9 e 6.10. Jnana Yoga. Surim Mritaya Udasina Madhyasta Dveshya Bandhusu Sadhusu Apichap Hapesu Samabhuji Vishishyate Yogi Yunditas Hatatan Atmanan Rahasistita Ekakiyata Chitatma Nirashir Aparigraha. Olha, vou um pouco de água aqui. São 7h04. As orientações, elas seguem um trajeto linear no sentido de como ele está orientando a pessoa a como ter resistência, perdão, e a como ter resistência emocional, tá? A como que nós, utilizando dessas informações, criamos na nossa estrutura psicológica um estilo de reações que nos protege de 3 tipos de perigos principais: de nós mesmos, da nossa própria mente, ressentida, sentimentalista, vitimista, narcisista e vingativa contra a humanidade. Então, as contaminações que nós desenvolvemos no contato com a humanidade nos embrutece, tá? Nos torna seres envelhecidos, embrutecidos, ressentidos e vingativos, tá? Amargurados e isolados. Então, esse é como certa vez o William Shakespeare, né, o dramaturgo inglês, certa vez disse que o ódio ou a vingança, o ressentimento, né, é uma taça de veneno que você bebe esperando que o outro morra. Então, assimilar os efeitos do mal que os outros nos causam é uma responsabilidade nossa. Nós não podemos evitar que os outros nos façam mal, porque o mundo é repleto de maldade e pessoas violentas. Então, a gente não tem como evitar que outros nos façam mal. O que nós podemos evitar é que esse mal se instale no nosso coração. E aí vai depender do tipo de resistência psicológica, de resiliência, de readaptação que nós temos na nossa própria estrutura. Adaptação é uma característica daqueles que evoluem. Aqueles que não se adaptam falecem, sucumbem e caem. Os dinossauros não se adaptaram e eles entraram em extinção. Então, todo transcendentalista, chefe de família, amigo, pai, mãe, funcionário, que não tiver essa capacidade adaptativa, normalmente desenvolve ressentimento e a angústia contra a humanidade.
E o relacionamento com a humanidade se torna doentio. Esse relacionamento adoecido, enfraquecido, enfermo, em relação à humanidade, impede que o ser sinta piedade ou compaixão da humanidade. E essa ausência de compaixão, essa ausência de piedade, de entendimento da humanidade, te obrigará a renascer novamente como ser humano, pois você estará ligado à humanidade pelo ressentimento. O ressentimento é um nó muito forte que te mantém ligado à humanidade. A forma de libertar-se dela é libertar-se do ressentimento contra ela. E acredite, ela estará sempre lá para fazê-lo ressentir-se dela e de tudo e de todos. Isso é um fato, tá? É uma questão de uma técnica inteligente de relacionamento com a humanidade que é decadente, cheia de pessoas violentas e adoecidas. Então, vai lidar com esse grupo, né? Tem que se proteger dos efeitos colaterais que esse grupo vai produzir sobre você, para que você possa lidar com esse grupo não como um paciente, mas como alguém que cura esses pacientes da loucura em que eles estão envolvidos. É assim que você vai conseguir lidar com os pacientes, que é a humanidade. Do contrário, você também é um paciente enquanto ser humano inserido na humanidade. Essas instruções, elas são fundamentadas para esse propósito. Considera-se ainda mais avançado quem vê os bem-querentes, honestos, os benfeitores afetuosos, os neutros, os mediadores, os invejosos, os amigos e inimigos, impiedosos, os pecadores, todos de uma forma equânime. Mas aí, como é que é isso, Devananda? Essa forma equânime? Quer dizer, então, que eu tenho que abraçar o tigre ao mesmo tempo que eu abraço meu filho? Porque isso é equanimidade. Então, quer dizer que eu tenho que ser gentil e educado, amoroso e afetuoso com um pedófilo, com um ladrão, um assassino, e tratar, sabe, enfim, o porteiro do prédio, ou então meus amigos da mesma forma. Isso é ser equânime? De forma alguma, absolutamente. Isso é ingenuidade. Isso é falta de discriminação. Discriminação também é autorrealização. Na verdade, só consegue evoluir aquele que tem capacidade de discriminar entre uma coisa boa de uma coisa melhor, entre uma coisa ruim de uma coisa boa. Aquele que não conseguir distinguir entre uma coisa ruim de uma coisa boa, não conseguem fazer evolução. É como, por exemplo, tem pessoas que não sentem dor. É uma doença que não sentem dor. Elas literalmente não sentem dor. A média de vida dessas pessoas é de 30 a 40 anos de idade. Elas falecem cedo. Por quê? Porque elas não têm noção de perigo, elas não sentem dor. Então, normalmente falecem mais cedo. Então, a falta de sensibilidade para o que é certo e o que é errado torna a pessoa ingênua e comete mais erros em função disso. Então, discriminação é necessário. Então, como é essa equanimidade? É muito simples. É que nós pegamos todas as experiências e transformamos todas as experiências para o propósito final, que é a meta, que é a ascensão. Só que essa meta tem que estar evidente no seu roteiro, no seu repertório. Senão, tudo vai te fazer um ser ressentido, magoado, ferido. E, sabe, vulnerável diante da batalha da vida. Qualquer coisa pode te derrubar, te desanimar, te distrair, te tornar enfraquecido em função da falta de meta, de objetividade. Então, qual é a meta do transcendentalista? Libertar-se do ciclo do samsara. Pronto, está estabelecido a meta. As experiências da vida têm qual função? Gerar substância para essa meta ser alcançada. Pronto. Aconteceu coisas ruins. Ok, vamos tirar o que daí? Substância. Ótimo. Vamos lá. Aconteceu coisas boas. Ótimo. Como é que a gente vai fazer? Tirar substâncias. Para quê? Para continuar esse processo. Então, nesse ponto, você está sendo equânime, no bom e no ruim. Agora, normalmente, bom estado constante é aquele que consegue ser bom no ruim. Porque bom no bom, todo mundo é bom. Bom na festa, todo mundo é. Bom na hora de celebrar, todo mundo é bom. Os bons são bons quando são bons nos momentos difíceis. Esses são bons constantemente. Inclusive, quando eles estão vivendo momentos bons, eles se sentem integrais consigo mesmos. Aqueles que são ressentidos, mal-humorados,
rabugentos, vitimistas, infantis nos momentos difíceis, quando estão nos momentos bons, não conseguem desfrutar a felicidade do heroísmo e da ascensão, da evolução, do sucesso. Quando tem sucesso, eles ficam com medo de perder o sucesso, então eles ficam ansiosos no sucesso. Então eles não desfrutam da felicidade do sucesso. Por quê? Porque nos momentos de dificuldades, abrigam-se no vitimismo, na letargia e na lamentação. Então, a questão é muito simples. Não é que falta sentimento de estar abalado. Por exemplo, uma pessoa que perde um ente querido, uma pessoa que tem um ente familiar adoecido, não é que ela não tem sentimentos de tristeza. Sentimentos fazem parte da constituição da alma. Tristeza, alegria, tudo faz parte da estrutura da formação do ser. Entretanto, nós temos que ser equânimes no sentido de que todas as experiências emocionais que nós temos deverão servir para nos fortalecer para a nossa meta final, e não nos arrefecer, e não nos embrutecer. Como Jesus disse, tende ânimo para vencer o mundo, porque eu venci o mundo. Tende bom ânimo. O que significa isso? Tende bom ânimo. Tenha entusiasmo, tenha pensamento positivo, olhe com objetividade a sua meta final. E aí, todas as relações de aprendizagens vão funcionar para esse propósito, tá? E se você quiser, em algum momento, precisar lamentar-se, não lamente contra a humanidade, pobre da humanidade, que é repleta de seres doentes e vulneráveis como você vai ser, quando você crescer, como Renato Russo cantou, né? Você culpa os seus pais por tudo. Ah, que maravilha! São crianças, como você. O que você vai ser quando você crescer. Então, não adianta ficar culpando a humanidade. Porque a humanidade é você. Faz parte dela. Entende? A humanidade é para ser tratada, é para ser curada, é para ser, sabe, assim, é para ficar saudável no contato com você e não mais adoecida. Essa é a nossa posição em relação à humanidade. Tratá-la, cuidá-la, saná-la. Isso te faz forte e equânime em todas as circunstâncias. Por quê? As experiências de tristeza que nos levam à lamentação podem ser resolvidas diretamente com o patrão, vamos colocar assim, com o Senhor. Então, se você quer lamentar-se, vá diretamente ao Senhor dos senhores. Não se lamente com a humanidade, porque a humanidade são apenas pacientes, tentando não sofrer mais do que ela já está sofrendo. Então, não coloque um peso a mais sobre ela. Não a culpe pelos seus problemas. Sabe? Ao lidar com seus problemas, faça-o diretamente com Deus. Se for o caso de lamentar-se, lamente-se diretamente com Deus, porque até Jesus fez isso. Aproximando-se do Senhor Supremo, Pai, olha, para ser sincero com você, se puder alterar a rota, estou predisposto a mudar de ideia. Afasta de mim esse cálice. Entretanto, eu estou na missão e vou adiante no objetivo. O que for necessário fazer, eu farei. Então, até Jesus, diante de Deus, também lamentou-se. Tá? Mas diante do Senhor Supremo. Lamentar-se contra a humanidade e revoltar-se contra a humanidade é uma infantilidade espiritual de pessoas que ainda não saíram da infantilidade psicológica. E nós precisamos dessa resistência emocional, dessa resistência psicológica para continuar adiante na nossa missão final, que é nos libertar do ciclo do samsara, dos repetidos nascimentos e mortes, que é o nosso grande problema. Então, essa é a função desses versos, tá? Nos fortalecer para que a gente continue, porque, afinal de contas, mas é claro que o sol, né, vai voltar amanhã. Escuridão já vi pior de endoidecer gente sã. Espera para ver. O sol vai voltar amanhã. Então, a gente tem que ter essa determinação de que isso também passará e mantermos-nos firmes, porque nós precisamos dessa fortaleza para liderar e proteger aqueles que dependem de nós. Quem sabe você tem um filho? Quem sabe você tem uma filha? Vai que você tem alguém que se inspire em você, que acredite em você, que tenha amor em você, que se abrigue em você. Vai que você é o líder espiritual de alguém que confia em você. Então você não pode falhar. Você não pode fracassar, você não pode titubear, você não pode desistir. Você tem que ir adiante. Porque você tem que dar o exemplo para aqueles que você ama libertarem-se dos sofrimentos em que eles estão envolvidos. Então,
Vamos ficar firme, porque afinal de contas, é de batalhas que se vence a vida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Se for necessário, tente outra vez. Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna, Hare Om.